Pessoal, mais um dia para a graça de Deus. Estamos aí no nosso propósito, nosso 17º dia de propósito. Que bênção! E grandes coisas o Senhor tem feito, o Senhor tem falado, o Senhor tem ministrado aos nossos corações e que possamos assim, cada dia, ir aprendendo um pouquinho da porção da palavra de Deus. Bom, o dia de hoje ele fala sobre um lugar ao qual pertencer. Agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Você é chamado para pertencer, não somente para crer. Mesmo no perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Fomos criados para a vida em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para a família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual, ou seja, um crente que vivesse isolado dos outros fiéis, privado de companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, edificados juntos, tornados membros juntos, feitos herdeiros juntos, combinados, mantidos juntos e que seremos arrebatados juntos. Você não está mais por conta própria. Embora seu relacionamento com Deus seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Na família de Deus, você está unido a todos os outros fiéis e faremos parte uns dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz: em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Seguir Cristo inclui pertencer, não apenas crer. Somos membros de seu corpo, a igreja. Observa Lewis que a palavra membro é de origem cristã, mas foi esvaziada de seu significado original. As lojas oferecem descontos a membros, e os anunciantes usam os nomes desses membros para criar listas de mala direta. Em muitas igrejas, tornar-se membro significa simplesmente adicionar o nome a uma lista, sem nenhum requisito ou expectativa. Pela perspectiva de Paulo, ser membro da igreja significava ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico dessa palavra. A igreja é um corpo, não um edifício, um organismo, não uma organização. Para que os órgãos do corpo humano cumpram seu propósito, precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas perderá esse segundo propósito para a sua vida se não fizer parte de uma igreja local. Você descobre seu papel nesta vida pelo relacionamento que mantém com os outros. A Bíblia diz: assim, somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo. Mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado, que não tem valor. Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, fica paralisado e morre. Ele não pode existir por si mesmo, nem você. Desligado e arrancado do sangue vivificante da igreja local, sua vida espiritual se enfraquecerá e logo deixará de existir. Por isso, o primeiro sintoma de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e às outras reuniões dos irmãos na fé. Sempre que nos tornamos descuidados com a comunidade de irmãos, todo o restante também começa a desmoronar. Ser membro da família de Deus não é irrelevante nem algo a ser negligenciado.
A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha casa e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como sua função nele. A pessoa que diz não preciso de igreja é soberba e ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Na Bíblia, a igreja como um todo é chamada a noiva de Cristo e o corpo de Cristo. Não consigo imaginar alguém dizendo para Jesus: eu te amo, mas não gosto de tua noiva. Ou, eu te aceito, mas rejeito teu corpo. No entanto, é isso que fazemos quando desprezamos e depreciamos a igreja ou reclamamos dela. Em vez disso, Deus nos manda amar a igreja, tanto quanto Jesus a amou. A Bíblia diz: amem sua família espiritual. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. A comunidade local. Salvo em poucas e importantes exceções, como quando alude a todos os fiéis ao longo da história, a palavra igreja é utilizada na Bíblia quase sempre para se referir a uma comunidade visível e local. O Novo Testamento parte do princípio de que o membro pertence à comunidade local. Os únicos cristãos que não pertenciam a grupos locais eram aqueles sob a disciplina da igreja, os quais eram removidos da comunidade depois de flagrados em pecado. A Bíblia diz que o cristão sem a igreja local é como o órgão sem o corpo, a ovelha sem o rebanho ou a criança sem a família. É uma situação anormal, como dá a entender a Bíblia quando diz: agora vocês já não são mais estranhos a Deus, nem forasteiros, mas sim membros da própria família de Deus e cidadãos que pertencem ao povo dele. Os valores de hoje, que advogam a independência e o individualismo, criaram muitos órfãos espirituais. Os crentes peregrinos, ou os sem igreja, que ficam circulando de uma igreja a outra, sem filiação, nem responsabilidade ou compromisso. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem se unir, ou mesmo frequentar, uma igreja local. Mas Deus discordaria veementemente. A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para servos ativos e comprometidos numa comunidade local. Por que você precisa da família eclesiástica? A família eclesiástica identifica-o como cristão verdadeiro. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Jesus disse: o amor de vocês um pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Quando nos reunimos em amor, como uma família na igreja, com diferentes formações, raça e posição social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Você não é o corpo de Cristo isolado. Precisa de outros para expressar essa condição. Juntos, não separados, somos o corpo do Senhor. A família eclesiástica retira-o do isolamento egoísta. A igreja local é a sala de aula em que você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a compartilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou, se uma parte é honrada, as demais compartilham de sua honra. Somente pelo contato regular com fiéis, comuns e imperfeitos, podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento, sermos unidos e dependentes uns dos outros. O companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto o somos com Jesus Cristo. Deus espera que entreguemos nossa vida uns pelos outros. Muitos cristãos que conhecem João 3,16 desconhecem 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre pelos outros irmãos.
uma disposição para amá-los da mesma forma que Jesus o amou. A família eclesiástica ajuda a desenvolver músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como espectador passivo. Somente a participação na vida integral de uma igreja local desenvolve a musculatura espiritual. A Bíblia diz: à medida que cada parte realiza o seu trabalho em especial, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. As expressões uns aos outros ou uns dos outros são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Recebemos ordem para amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, submeter-nos uns aos outros e sermos dedicados uns aos outros, além de muitas outras obrigações mútuas. Isso é ser membro do ponto de vista bíblico. Essas são as responsabilidades familiares que Deus espera que você cumpra na comunidade local. Com quem você vem agindo dessa forma? Pode parecer mais fácil ser quando não há mais ninguém por perto para frustrar suas preferências, mas essa é uma santidade falsa, que não foi posta à prova. O isolamento é deliberadamente enganoso. É fácil nos enganarmos pensando sermos maduros, quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade manifesta-se nos relacionamentos. Precisamos de algo mais que a Bíblia para crescer. Precisamos de outros irmãos. Crescemos mais fortes e mais rapidamente aprendendo uns com os outros e sendo responsáveis uns pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus lhe ensina, também aprendemos a crescer. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você na família cristã. Isso se chama ministério. E o Senhor lhe concedeu talentos para essa missão. Um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar toda a igreja. A comunidade local é o lugar planejado por Deus para que você descubra, desenvolva e utilize seus talentos. Você até pode ter um ministério mais abrangente, mas será algo adicional a seu serviço no corpo local. Jesus não prometeu edificar seu ministério, prometeu edificar a igreja dele. Você participará na missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou entre os homens, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo. Nos dias de hoje, ele usa o corpo espiritual de seu Filho. A igreja é um instrumento do Senhor neste mundo. Não devemos apenas ser exemplo do amor de Deus, amando-nos uns aos outros. Devemos também transmiti-lo em conjunto ao restante do mundo. Esse é um privilégio maravilhoso concedido a todos nós. Como membros do corpo de Cristo, somos suas mãos, seus pés, seus olhos e seu coração. Ele realiza sua obra no mundo por meio de nós, e cada um tem uma contribuição a dar. Paulo afirma: ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus, e a ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. A família eclesiástica irá impedi-lo de retroceder. Nenhum de nós está imune à tentação. Em circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de cometer qualquer pecado. Deus sabe disso. Por esse motivo, ele nos atribui individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. A Bíblia diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Não é da sua conta. Não é uma frase cristã. Não somos chamados e recebemos ordem para nos envolvermos com a vida uns dos outros. Se você conhece alguém que se mostra espiritualmente inconstante neste exato momento, é sua responsabilidade procurá-lo e trazê-lo de volta à comunhão. Tiago adverte: prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade,
Não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Um benefício relacionado à igreja local é que ela também proporciona proteção espiritual de líderes dedicados. Deus atribuiu aos pastores a responsabilidade de guardar, proteger, defender e cuidar do bem-estar espiritual de seu rebanho. A Bíblia diz: a responsabilidade deles é zelar pela alma de vocês, e eles sabem que devem se responsabilizar por isso diante de Deus. Satanás exulta ao ver fiéis afastados, desligados da vida do corpo, isolados da família de Deus e indiferentes para com os líderes espirituais, pois sabe que tais crentes estão indefesos e impotentes contra suas estratégias. Está tudo na igreja. Em meu livro, Uma Igreja com Propósitos, explico como fazer parte de uma igreja saudável é essencial para viver uma vida saudável. Espero que você também leia este livro, pois ele o ajudará a compreender como Deus planejou a igreja, especificamente para auxiliá-lo a cumprir os 5 propósitos que ele tem para a sua vida. Ele criou a igreja para satisfazer suas 5 necessidades mais importantes: um propósito para o qual viver, pessoas com quem viver, princípios pelos quais viver, uma profissão para se sustentar e força para seguir vivendo. Não há outro lugar no mundo em que você possa achar estes 5 benefícios em um só lugar. Os propósitos de Deus para a igreja são idênticos aos 5 propósitos que ele tem para você. A adoração ajuda a se concentrar em Deus. A comunhão ajuda-o a enfrentar os problemas da vida. O discipulado ajuda-o a fortalecer a fé. O ministério ajuda-o a descobrir seus talentos. E o evangelismo ajuda a cumprir sua missão. No mundo não há nada que se compare à igreja. Sua escolha, sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família universal dos seres humanos. Mas essa criança também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, cuidada e crescerá forte e saudável. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, torna-se automaticamente parte da família universal de Deus, mas também precisa se tornar membro de uma versão local da família de Deus. A diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no comprometimento. Os frequentadores são espectadores que ficam à parte. Os membros envolvem-se no ministério. Os frequentadores consomem. Os membros contribuem. Os frequentadores querem os benefícios que a igreja propicia sem participar das responsabilidades. São como casais que querem viver juntos sem o compromisso do casamento. Por que é importante filiar-se a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com irmãos e irmãs espirituais. Não somente na teoria. Deus quer que você ame pessoas reais, não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, mas jamais a encontrará. Você foi chamado para amar pecadores, imperfeitos, assim como Deus faz. No livro de Atos, os cristãos de Jerusalém eram bem específicos em seu compromisso uns com os outros. Eram dedicados à comunidade. A Bíblia diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Hoje, Deus espera que você se comprometa com as mesmas coisas. A vida cristã é mais que apenas um compromisso com Cristo. Inclui o compromisso com outros cristãos. Os cristãos da Macedônia compreenderam isso como Paulo relata. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir, uma vez que você tenha se tornado filho de Deus. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de fiéis. A primeira decisão traz a salvação.
A segunda, a comunhão. Glória a Deus. Um lugar ao qual pertencer. Jesus ele deixou a igreja para que pudéssemos nos unir aos irmãos e termos boa comunhão com eles e boa comunhão com Deus. Precisamos da igreja. Ela é uma parte essencial, uma parte fundamental nas nossas vidas. Temos acesso direto com Deus, sim, mas há bênçãos que só são derramadas na igreja. Deus ele nos manda amar a igreja, tanto quanto Jesus amou. Somos chamados para servir, para pertencermos à igreja de Jesus. E assim como o corpo ele possui vários membros e precisa de cada um tem a sua função. A igreja também. Cada um de nós temos parte na igreja. Precisamos fazer a nossa parte. Muitas das vezes achamos que não precisam de nós, que não temos nada a ver, que só ir já está bem. Não. Nós fazemos parte da igreja do Senhor e precisamos honrar o que Deus nos coloca. Deus ele nos ensina muito através da igreja. Somos imperfeitos, mas em Cristo ele nos renova e nos prepara para um novo lar em perfeição. Então aqui a gente vê que eu, você, nós fomos chamados para pertencer, não somente para crer. Chamado para pertencermos à igreja do Senhor. Deus ele deixou a igreja, o local, para que pudéssemos seguir a Ele, pudéssemos estar em união, pudéssemos fazer a nossa parte. Cada um de nós temos dons, temos talentos e podemos cooperar com a igreja local, podemos cooperar com os nossos irmãos. E aqui Jesus ele deixou bem claro em tudo por que ele precisa da família. Identifica-o como cristão verdadeiro. A família eclesiástica retira do isolamento egoísta, ajuda a desenvolver músculos espirituais. O corpo de Cristo precisa de mim e precisa de você. Nós participaremos na missão de Cristo no mundo. A família, ela nos ajuda a impedir de retroceder. Muitas das vezes a caminhada não é fácil, mas quando estamos em união, tudo se torna mais fácil. Temos uma família para nos ajudar a não voltarmos aonde estivermos, para não voltarmos aonde já passamos e onde paramos. Aqui, Deus ele fala a responsabilidade de cada um, porque para nos encorajarmos uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. O nosso coração ele é enganoso e Deus ele não quer que nos enganemos. Deus ele quer o quê? Que ficamos firmes, que ficamos unidos, fazendo a vontade dele, trabalhando para a igreja dele. E aqui tem a sua escolha. Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família universal dos seres humanos. Mas essa criança também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, cuidada e crescerá forte e saudável. O mesmo ocorre no ponto de vista espiritual. Quando nascemos de novo, quando aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, tornamos-nos automaticamente parte da família universal de Deus. E também precisamos nos tornar membros de uma versão local da família de Deus, que é a igreja. E aqui a gente vê a diferença de frequentar uma igreja e ser membro dela. E aqui não estamos falando de religião. Independente da religião que você seja, há uma diferença entre você frequentar e você ser membro. E aqui podemos ver o quê? Que os frequentadores, eles são apenas espectadores, que ficam à parte.
Os membros se envolvem nos ministérios. Os frequentadores consomem, os membros contribuem. Os frequentadores querem os benefícios que a igreja propicia sem ter responsabilidades. Vemos muito isso. Apenas frequentadores que não querem responsabilidades, mas só querem retirar o que é bom. Até ele usa aqui que são como casais que querem viver juntos sem o compromisso do casamento. Então precisamos nos tornarmos membros da Igreja de Deus, fazer parte de membros da Igreja de Deus. Ele tem muito para nos usar dentro da igreja, com os nossos dons, com os nossos talentos. E aqui, né, tem a pergunta: por que é importante filiar-se a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com irmãos e irmãs espirituais, não somente na teoria. Deus quer que você ame pessoas reais, não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, mas jamais a encontrará. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus faz. Se tentarmos achar uma igreja que seja perfeita, que não tenha erro, que esteja tudo zerinho, que esteja tudo correto, não acharemos. O próprio Deus já fala que não acharemos, jamais vamos a encontrar. Aonde habita o homem, habita falha, habita erros. E não é que você vai concordar com o erro, mas você pode repreender, você pode se colocar na disposição de interceder, de orar, porque Deus, ele escuta a oração do seu povo. E quando as coisas estão saindo do caminho de Deus, do que ele colocou para ser, quando está tomando outros caminhos que não agradam o coração do Senhor, ele coloca a mão. Deus, ele entra com providência, ele tira o que precisa tirar, ele cura o que precisa curar, ele restaura o que precisa restaurar. Mas precisamos ficar firmes como intercessores, ajudando, não virando as costas, não falando mal, não fazendo panelinha, mas o que? Em união, de forma correta, conversar, falar o que acha que está errado, o que não está legal, o que precisa melhorar, o que não precisa. E o principal de tudo é a oração. A oração, ela é a chave de tudo para a nossa vida. É orarmos sem cessar, sempre orar, sempre pedir a Deus direção. Por quê? Porque Deus, ele responde as orações. Ah, mas eu não estou escutando Deus responder. Ah, é porque Deus não me responde, porque Deus não fala comigo. Algo Deus está requerendo mais de você, para que ele possa te responder, para que você consiga escutar a voz dele. Talvez o barulho do mundo, ele está muito mais alto do que a voz de Deus para você. Talvez você está afastado dos caminhos de Deus, que você não está conseguindo mais ouvir o que Deus tem para você, Deus te chamando de volta, Deus mostrando os seus talentos, mostrando os seus dons, o que ele precisa fazer por você através da igreja. Deus, ele se importa com cada um de nós e ele quer usar cada um de nós no seu ministério, na sua igreja, no seu trabalho, no nosso dia a dia. Deus, ele quer usar muito das nossas vidas, mas precisamos obedecer, precisamos estar dispostos a deixar que Deus trabalhe, que Deus conduza para onde precisamos ir. A vida cristã é mais que apenas um compromisso com Cristo. Inclui compromisso com outros cristãos. E Paulo relata dos cristãos da Macedônia. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles deram a nós também. Então, tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir, uma vez que você tenha se tornado filho de Deus. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de fiéis. A primeira decisão, ela traz salvação. A segunda, a comunhão. E a igreja, ela está aqui
para que tenhamos comunhão uns com os outros, para que ajudemos uns aos outros, para segurarmos as mãos uns dos outros e caminharmos e auxiliarmos em amor o que Deus tem nos chamado para ser. Então, que possamos viver essa vontade de Deus, fazer parte da família de Deus, nos entregarmos de todo o coração, sendo sinceros, sendo honestos, sermos membros, não apenas frequentadores, não apenas espectadores, mas possamos nos envolver, deixar Deus usar nossos talentos para a obra de Deus. Amém? Nosso pensamento de hoje é tema para reflexão: sou chamado para pertencer, não apenas para crer. O versículo para memorizar: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. E a pergunta para meditar é: meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Que você possa refletir um pouquinho nessa tarde e você possa ver o que Deus tem no teu coração. Qual o caminho que Deus está colocando para você seguir? Porque eu tenho certeza que Ele falará ao teu coração, Ele mostrará para você para onde você voltar se precisar, para onde você ir, para onde Ele quer te colocar. Se é em novos caminhos, se é para você voltar aonde você estava e você ser curado e Ele restaurar a união, restaurar tudo o que muitas das vezes se perdeu. O próprio Deus, Ele vai mostrar para você o que Ele tem. Que Deus abençoe, Deus os fortaleça. Uma tarde abençoada e que Deus possa falar fortemente aos nossos corações tudo que Ele está requerendo que façamos, que possamos permitir que Ele limpe, que Ele restaure, que Ele cure, que possamos cumprir a sua obra aqui nesta terra, cumprir a sua obra na igreja. Que possamos usar nossos dons e talentos que cada um de nós tem. Deus, Ele deu talento a cada um. Então, que possamos usar para ser bênção nos caminhos do Senhor. Pai querido, diante da Tua presença, agradecemos por mais um dia, por mais uma tarde que o Senhor nos permite, abençoando a nossa casa, a nossa família, Senhor, nosso trabalho. Por onde formos, o Senhor possa estar conosco, nos guiando e protegendo, Senhor. Abençoa, Pai, pela porção da Tua palavra, Senhor. Continua conosco, nos fortalecendo, falando, ministrando aos nossos corações, ó Pai. Mostrando tudo o que o Senhor requer, Senhor. E que possamos, ó Pai, estar de coração aberto para que o Senhor faça morada e o Senhor possa mudar, Senhor, as nossas vidas e esteja, Senhor, alinhado ao Teu propósito, ó Pai. Que seja de acordo com a Tua vontade, Senhor. Fica conosco, ó Pai. Esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça e amanhã estaremos aqui novamente, se assim Deus permitir. Um forte abraço a todos, beijo grande, fiquem com Deus.